Olá, galerinha de segundão, tudo bem? Bom dia! Galera, retornando às nossas revisões, né? Ainda tem um pouco de revisão pela frente. Nós vamos estar hoje na frente 221, continuação lá na apostila 11, e frente 221 ainda na apostila 2, tá? Então, nós vamos usar as duas apostilas aí, tá? Bom, vamos à apresentação. Parte de eletrostática ainda, ficou faltando para a gente revisar aqui a série triboelétrica, tá? Então, lembrem, eletrização por atrito. O que acontece? Atrito, a bexiga no meu cabelo, né? Um material plástico, é mais fácil de eletrizar. E acontece a eletrização. A bexiga fica com o sinal oposto do meu cabelo, então um fica positivo e um negativo. E a quantidade de cargas que foram retiradas, né? Um vai ficar positivo e um negativo com a mesma quantidade de cargas. Então, se aqui tem 2 elétrons positivo, aqui vai ficar faltando 2 elétrons no negativo, aqui vai ficar faltando 2 elétrons, então vai ficar 2 positivo, ok? Bom, quem fica positivo e quem fica negativo? Essa é uma resposta que a gente pode tirar da série triboelétrica. Os materiais, sigam a seta aí, os materiais que a gente tem apontados com a seta azul, né, para cima, são aqueles materiais que ficarão eletrizados positivamente. E os materiais que estão abaixo, onde está apontando a seta vermelha, eles vão ficar mais facilmente eletrizados negativamente. Então, os materiais de cima perdem elétrons e os materiais de baixo ganham elétrons, tá? Bom, por exemplo, vou atritar aqui, ó, o cabelo humano com a bexiga, que é nylon. Cadê aqui? Vamos por borracha, tá? Então, o cabelo humano vai tender a ficar eletrizado positivamente e a borracha da bexiga, ela vai tender a se eletrizar negativamente. Quem entrou lá no simulador consegue fazer isso com a camisa de lã, né? Bom, achei aqui uma série triboelétrica um pouco maior, tá? Para vocês, se tiverem curiosidade aí, né, dá um pause no vídeo e pensem no que poderia ser atritado uma coisa com a outra aí, né? Então, vou, por exemplo, dar pegar aqui um par, né? Vamos pegar aqui, ó, algodão com papel. Laura, já esfreguei os dois alguma vez na vida e não aconteceu nada. Bom, por quê? Eles estão muito perto ali na série triboelétrica. Então, a quantidade de elétrons que um consegue retirar do outro é muito pequena. Mas eles ficam eletrizados, mesmo que a gente não consiga perceber essa eletrização, assim como na experiência da bexiga, tá? Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo, o papel. Ele tá mais acima, então quer dizer que ele vai ficar carregado positivamente, tá? Então, aqui, ó, ele vai ficar carregado positivamente. E o algodão vai ficar carregado negativamente, porque ele está mais abaixo na série triboelétrica. Tudo ok até aqui? Bom, a aula, né, dando seguimento, eu esqueci de tirar a próxima, né, é esta aula aqui. A gente tá lá na página 101 da apostila 1 ainda, começando a falar de força elétrica, campo elétrico e, finalizando a apostila 1, linhas de força. A parte de energia elétrica fica lá na segunda apostila, tá? Então, vamos lá. Já deu tempo aí de abrir a página, né? Falando um pouquinho de força eletrostática. Galera, força de eletrização. Então, a gente vai ter aqui, ó, a força eletrostática, ela é medida pela constante eletrostática do meio. Então, aqui eu peguei a constante eletrostática do vácuo, ó, 9/10 a nona, que é o que a gente usa nos exercícios, mas existem outras constantes. Então, cuidado, nem sempre esse 9/10 a nona. Por isso que eu falo para vocês nem lembrarem isso. O exercício tem que dar, tá?
Aí eu pego a carguinha do primeiro corpo e multiplico pela carguinha do segundo corpo. Então, lembrem, se o primeiro corpo, vem aqui, ó, acompanha comigo. Se o corpo 1 for negativo e o corpo 2 também for negativo, multiplicando essas duas carguinhas, vai dar uma força positiva. Só que a gente está esquecendo aqui desse sinal. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que analisar por essa tabelinha que eu coloquei aqui. Se um é negativo e o outro também, ou seja, os sinais são iguais, a gente vai ter repulsão. Então, a gente diz que essa força tem módulo de tantos newton e ela é uma força de repulsão. Ou ainda, olha lá no último, né? As duas bolinhas laranjas. Se a gente tem uma carga positiva na primeira e uma segunda carga positiva também são sinais iguais. Então, também ocorre repulsão. Agora, se a gente tem aqui, ó, uma carga que é negativa e a outra carga que é positiva, muito romanticamente, os opostos se atraem, certo? Então, a gente consegue caracterizar essa força, se ela é atração ou repulsão, analisando os sinais. Agora, a fórmula dá para mim apenas o módulo dessa força, o valor dela, tá? E lembrem que a força aqui é dada em Newton, tá bom? Então, a gente coloca num gráfico, né? Quanto mais eu distancio essa força, as duas carguinhas, perdão, essa força vai diminuindo. Olha aí no gráfico, então, né? É um gráfico exponencial, né? Inversamente exponencial. Por quê? O que está acontecendo aí? A gente tem, deixa eu pegar a canetinha de novo. A gente tem, ó, quanto maior a força, a distância se diminui ao quadrado, tá? Então, ó, era uma força inicial lá em cima e ela foi dividida por 4. A distância foi aumentada por 2. Se eu aumentar a distância inicial por 3, a força fica dividida por 9. Então, quanto maior a distância, menor a força, ok? Aqui a mesma coisa, né? Coloquei de um outro jeito. Se vocês tiverem interesse em calcular o K, que é a constante, vocês podem calcular por isso aqui, tá? E0 é uma constante de permissividade do meio, esse numerão aqui, ó, 8,854 aproximadamente. Então, se eu multiplicar aqui 4 vezes π vezes 8,8 aí, vai dar mais ou menos a constante do vácuo que a gente viu ali atrás, tá? Bom, falando um pouquinho de campo elétrico agora, tá? Então, força elétrica, quando eu atraio duas carguinhas diferentes, né? Ou iguais, mas quando eu tenho atração ou repulsão entre as duas carguinhas. Agora, campo elétrico, eu vou analisar uma carguinha só, por exemplo. Então, tenho aqui uma carguinha, seja ela positiva ou negativa. Ela, dependendo da intensidade que ela tem ali de eletricidade, ela gera um campo em volta dela. O que seria esse campo? Seria um espaço onde ela pode ser perturbada, tá? Então, olha aí, eu coloquei o campinho como verde, né? Igual tá na apostila para vocês. Tenho aqui uma carguinha central e quando uma outra carguinha interage com o campo elétrico da carguinha amarela, a gente começa a ter uma força, ou de atração ou de repulsão, tá? Então, é como se fosse o ímã. Se dois ímãs estão muito distantes, a gente não percebe nada. Mas se eles começam a chegar perto, a gente vai ver se eles se atraem ou se repelem, tá? Bom, a gente pode calcular o campo elétrico de dois jeitos. Se eu já calculei a força entre essas duas partículas, eu posso pegar a força que eu calculei e dividir pelo módulo da carga, pelo valor apenas da carga, sem sinal, que eu quero descobrir qual é o campo. Então, ou a carga 1, aqui amarelinha, ou a carga azulzinha, pego e divido, tá? Para saber qual é o tamanho do campo dele. Ou ainda, se eu não calculei a força, eu posso pegar a constante do meio, multiplicar pelo valor da carga, também sem sinal, e dividir pela distância ao quadrado. Que distância é essa? A distância entre a carga que eu estou analisando, por exemplo, amarela, e um ponto qualquer que eu queira saber aqui em cima, dentro do campo ainda, ou lá fora do campo
elétrico dessa carguinha, ok? Bom, aqui alguns exemplos, né, de campo elétrico, como a gente já viu na aula, a convenção de sinais. Então, por convenção, aqui, ó, campos gerados por cargas positivas têm linhas de força divergentes, ou seja, as linhas saem, ok? Agora, campos elétricos gerados por cargas positivas, por cargas aqui tá errado, ó, são negativas, tem linhas de força convergente, ou seja, elas chegam no negativo e do positivo elas saem. Chega no negativo e sai do positivo, ok? Então, aqui, ó, elas chegam e aqui elas saem, tá bom? Bom, coloquei aí embaixo um dipolo elétrico, né? Mas só para vocês analisarem o que acontece. São duas cargas opostas, uma positiva e uma negativa, e olha lá, da carguinha positiva estão saindo as linhas de campo elétrico e na carguinha negativa estão chegando. Então, lembra que eu tinha falado para vocês da regra do NAP? Eu perco o cursor, eu fico procurando ele aqui. Ó, da regra do NAP, negativo atrai positivo. Então, olha só, as linhas que saem do positivo estão sendo atraídas para o negativo, tá? Isso é convenção na física, a gente sempre usa e vai dar certo, tá? O módulo é igual. Bom, eu acho que eu cliquei coisa errada aqui. Ah, energia, tá. Energia potencial elétrica, então, aí, galera, no livro 12, tá? Nós temos um pouco falando aí de energia potencial elétrica. Claro, isso aqui são fórmulas todas muito parecidas, né? Do que a gente viu aí agora: campo elétrico, energia potencial elétrica e força elétrica. O que basta para a gente entender qual é a relação. Se forem duas cargas, eu preciso analisar força, tá? Entre duas cargas, carga 1 vezes carga 2, e preciso dividir pela distância ao quadrado entre elas. Se for o campo elétrico, eu vou estar medindo de uma carguinha. Então, é a carga dividida pela distância ao quadrado, tá? Mas, se a gente está falando de energia potencial elétrica, a gente tem interação entre duas carguinhas, ó, Qzão e Qzinho, ou Q1 e Q2, e a gente só vai dividir pela distância. O que é diferente aqui, então, da fórmula da força elétrica? A distância na força é ao quadrado, e aqui não, tá? Bom, então, ó, imaginem uma carga pontiforme positiva, essa carguinha Q roxinha aqui, ó, fixa em um ponto. Agora, eu tenho uma outra carga positiva, Qzinho, que foi abandonada próxima à carguinha roxinha. Então, o que acontece? Eu vou ter uma energia entre elas. Se elas não vão se repelir, né? Então, positivo com positivo não vão se repelir. Mas como que elas vão se repelir? Elas ganham um movimento uma em relação à outra, né? Uma vai para a esquerda, outra vai para a direita. Elas não querem se encontrar. De onde que sai esse movimento? Sai da energia potencial elétrica que foi gerada pelas atrações ou repulsões de campo, tá? Então, as duas carguinhas que estavam ali, elas vão começar a se movimentar. Mas de onde que elas tiraram o movimento? Da energia potencial elétrica, tá? Então, essa carguinha aqui, deixa eu procurar o cursor de novo. Tá, essa carguinha roxinha vai se movimentar para a esquerda e essa carguinha vermelhinha vai se movimentar para a direita, ok? Bom, galera, fica aí então para nossa próxima aula, na segunda-feira. A gente vai continuar aqui falando de eletricidade. Então, para finalizar a revisão da eletricidade, para depois poder partir para escalas termométricas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí de potencial elétrico, superfícies equipotenciais, de mesmo potencial, trabalho e diferença de potencial elétricos e os condutores, tá bom? Até, galera. Vou encerrando aqui minha transmissão. Tchau, tchau.